Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula eu vou te ensinar a função mais importante do Power BI, que é a função Calculate. A função Calculate ela vai modificar o contexto de filtro. Tiago, o que é contexto de filtro? Bem, quando a gente coloca uma medida num visual e contextualiza essa medida, né, ou seja, a gente define sobre que ótica a gente vai analisar aquela medida. Por exemplo, se eu pegar aqui a minha soma de despesa e jogar num gráfico ou numa tabela, vamos botar ela numa tabela, pegar minha soma de despesa, jogar numa tabela e vamos colocar aqui agora o fornecedor. Tá? Eu quero analisar a soma de despesa por fornecedor. Fornecedor, nesse caso, é o meu contexto, ou seja, eu estou analisando o indicador soma de despesa por fornecedor. Então, meu contexto vai ser sempre esse por alguma coisa, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Vou colocar aqui o tamanho 18. Pronto, tá? Então, a gente chama esse cara aqui, né, de contexto. Então, eu estou analisando a minha soma de despesa por fornecedor. E esse contexto aqui a gente chama de contexto de filtro, tá certo? Por que ele é um contexto de filtro? Quando eu coloco minha medida aqui, ele não mostra 12 milhões em todas as linhas. Ele pega esses 12 milhões 823.333 e distribui nessas linhas, tá certo? Então, ele está filtrando linha a linha aqui no meu visual, tá? O valor dessa soma de despesa. Então, aqui em cima, ó, ele está filtrando, nesse total, ele está filtrando a minha soma de despesa para o fornecedor CWB Consultoria em BD. Aqui embaixo, ele está filtrando a minha soma de despesa, ó, 707.054 para a ProEng Soluções e assim por diante, tá? Então isso aqui é o meu contexto de filtro. Então, Thiago, qualquer coisa pode ser contexto de filtro? Bem, qualquer coisa que esteja relacionado com a sua tabela fato, que é a tabela que contém a métrica, né, que a gente utilizou como referência para criar a soma de despesa, tá bom? Então, o que é esse contexto de filtro? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou tirar o fornecedor e agora eu vou colocar a cidade. Então, ó, a cidade está relacionada com o fornecedor. Então, eu estou direcionando aqui, ó, meu maior gasto são com fornecedores do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, São Paulo. E em terceiro lugar, Curitiba. Ah, Thiago, e se eu fizer pelo tempo? Dá para fazer pelo tempo, ó. Você pode fazer pelo ano, lembra? Então você vai clicar aqui agora na de calendário, vai selecionar o ano e colocar aqui, ó, o ano. Lembra que ano é uma tabela, é uma coluna, né, com valores numéricos, então você precisa clicar em não resumir. E agora ele mostra aqui o contexto por ano, tá? Quanto eu estou gastando por ano, beleza? Bem, Thiago, dá para colocar dois contextos? Eu quero saber por ano e eu quero saber por mês. Bom, vamos ver, vamos colocar aqui o nome do mês, olha. Pronto. Então, ano, nome do mês e desconto. Então, agora eu tenho dois contextos. Estou analisando por nome do mês e por ano. Eu vou clicar aqui em nome do mês para organizar em ordem. E aqui eu vou clicar em ano para organizar agora pelo ano. E ele está organizando, né? Olha como é que ele está organizando. Em ordem alfabética o mês. E aí aqui tem um pulo do gato para você poder organizar isso aqui, tá? Em ordem de tempo, em ordem cronológica. E esse pulo do gato eu vou falar para você na próxima aula. Uma aula específica só para isso, para não ficar aqui jogada no meio dessa aula, tá bom? Então, mas repara que agora eu tenho aqui, ó, eu tenho dois contextos sendo analisados, tá certo? Bem, então eu quero modificar esse contexto de filtro. O que é modificar esse contexto de filtro? Ou seja, eu vou utilizar uma função para trancar, para especificar que valor exatamente eu quero. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu vou tirar aqui o nome do mês e vou acrescentar essa minha medida de soma de despesa num cartão. Clica aqui no cartão, pega a soma de despesa e arrasta aqui para o campo. Pronto. Repara que aqui ele está trazendo a soma de despesa geral, né? E eu quero modificar o contexto desse filtro. Eu quero trazer no cartão apenas a soma de despesa do ano de 2017.
E aí como é que a gente faz isso? Bem, eu vou criar um novo cartãozinho aqui. E agora eu vou... Opa, cliquei aqui no cartão. E agora eu vou criar uma medida pedindo para ele trazer a minha soma de despesa sem desconto quando o ano for igual a 2017, tá certo? Como é que a gente faz isso? Clicar aqui, ó, botão direito, nova medida. E agora eu vou chamar essa medida aqui de despesas 2017. Tá? A gente não vai utilizar essa medida para construir a solução do projeto, que vai ser igual à função calculate. Então eu vou usar a função calculate. O que a calculate faz? Avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Beleza. Primeiro argumento é a expressão. E essa expressão nada mais é do que uma medida ou uma conta que eu fizer ali dentro, ou uma função de agregação ali dentro. Por isso que você vai sempre criar medidas, né? Em vez de ficar utilizando colunas nos seus visuais, tá? Porque agora que chegou o momento de eu criar um indicador específico, né, para o ano de 2017, você vai precisar de uma medida. Então eu quero pegar aqui a expressão que faz o que? A soma da despesa, que é a soma de despesa sem o desconto, tá? O segundo parâmetro, e aí agora eu estou separando por vírgulas, tá? Por padrão agora, o Power BI, na última atualização, ele usa como padrão vírgula. Se tiver como ponto e vírgula no seu Power BI, você precisa vir aqui em arquivo, ele vai dar um errozinho aqui, mas não tem problema. Mas se o seu Power BI tiver com ponto e vírgula, você precisa vir aqui em arquivo. E eu estou utilizando como padrão a recomendação, tá, gente? Então você pode utilizar o ponto e vírgula também. Vem aqui nas opções e configurações, opções. E aí vai abrir aqui uma janelinha cheia de configurações. Eu não vou explorar, né, todas essas configurações. E aqui em configurações regionais, você vai utilizar esse recomendado para utilizar, né, o separador de argumentos, a vírgula, ou usar esse separador DAX, né, localizado. Os separadores de lista e decimais são definidos pelas configurações de localidade do Windows. Lá no painel de controle do seu Windows vai ter a opção de você utilizar esses separadores e vai estar definido como ponto e vírgula. É assim no Excel. Se você definir como vírgula, no próprio Excel vai aparecer também como vírgula, tá? Se você definir esses separadores como ponto e vírgula no Windows, ele vai colocar no Excel como vírgula, e se definir como ponto e vírgula, vai colocar ponto e vírgula, e é a mesma coisa no Power BI, tá? Só que você pode utilizar aqui o recomendado, né? Que é o uso separadores DAX padrão, que é a vírgula, e como separador de lista, e ponto como separador decimal, tá bom? Então, vírgula como separador de lista, que são os seus argumentos, e ponto como separador decimal, ou seja, número decimal você vai mencionar dentro das suas funções com um ponto, não como vírgula. Então eu vou clicar em OK, tá? Ele já estava definido assim, então não aplicou alteração nenhuma. Pronto. E agora eu vou definir o meu filtro. Eu falei que eu quero trazer a soma de despesa sem desconto somente quando o ano for igual a 2017. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou falar que o ano da minha tabela calendário tem que ser igual, aí eu vou escrever 2017. É só isso. Então fechei parêntese, tá? Então o que ele está fazendo aqui, ó? O primeiro parâmetro da função calculate é a expressão que você quer utilizar, né? Tem que ser uma medida? Não precisa ser uma medida. Se você não tivesse a medida, você faria uma soma, né? Você faria o sum daquele valor sem desconto, tá? Você pode fazer isso? Pode. Mas como a gente vai utilizar essa expressão aqui, nessa conta, em várias calculates, em várias outras medidas, então é bom a gente ter a medida já criada no nosso relatório. Tá? E a nossa medida é a medida soma de despesa sem desconto. Tá bom? E o segundo parâmetro é o filtro, ou seja, você quer trazer a soma de despesa somente quando o ano for igual a 2017, quando você pressionar Enter e jogar essa nova medida dentro desse cartão, ele vai trazer apenas o ano de 2017, que é esse valor aqui de R$
170. Vou pegar aqui essa despesa, ó, colocar aqui nesse cartão e ele vai trazer exatamente esse valor aqui, tá certo? Então, a Calculate ela está modificando o contexto de filtro de uma medida, tá? Como é que se comporta isso no visual de tabela, tá? Se eu pegar essa medida agora e colocar no visual de tabela, você vai precisar lembrar da descrição da Calculate. Ela faz uma avaliação, né? Ela modifica o contexto de filtro, ignorando todo o filtro aplicado nela. Lembrando que quando você jogou aqui a sua soma de despesa, ele não ignorou o filtro aplicado. Está sendo aplicado aqui um filtro, né? O nosso contexto de filtro interno desse visual. Ó. Então está sendo aplicado um contexto de filtro aqui. Agora, quando você pega uma medida criada utilizando a Calculate, ó, ela vai ignorar o seu contexto de filtro. Pronto. Ela está completamente ignorando o seu contexto de filtro. Ela vai repetir esse valor em todas as linhas porque você utilizou a Calculate. Tranquilo? Tá? Então, a partir disso, você pode criar vários cálculos, que não vai ser o objetivo desse curso, aí já são cálculos um pouco mais avançados, utilizando recursos mais avançados de DAX, para calcular total, variação, total geral, tá certo? Então, você pode utilizar essa medida como se fosse o F4 lá do Excel para trancar esse valor, tá? E foi isso que eu fiz aqui, tá? Eu modifiquei o contexto da minha medida. Então, essa minha medida de 2017 só mostra valores de 2017 e ponto final. Tá? Então, a Calculate ela faz isso. Então, agora a gente vai utilizar a Calculate massivamente para todas as medidas específicas que a gente quer criar. Por exemplo, a gente vai precisar modificar, inclusive, essa medida daqui. Por quê? Porque aqui ele está trazendo todo mundo, inclusive o total de valores, né, de projetos cancelados, de serviços cancelados. E não faz sentido trazer valores de projetos cancelados aqui dentro, porque não foi isso que eu gastei. E também não importa muito nesse tipo de análise o quanto eu deixei de gastar, porque se era um serviço que eu queria contratar e não consegui, não faz muito sentido ter o quanto que eu deixei de gastar, tá bom? Mas faz sentido, por exemplo, eu saber quantos projetos foram cancelados, quantos serviços foram cancelados, quantas consultorias, quantos treinamentos, a quantidade, ok, mas o valor em si não vai fazer muito sentido nesse caso desse nosso projeto, tá certo? É a mesma coisa para o tempo. Então, tudo vai ser baseado sempre o quê? Em um filtro onde não aparece os projetos com status cancelado. E aí a gente vai aprender isso na próxima aula, tá certo, pessoal? Então, ó, vejo vocês na próxima aula.